Quando eu pego uma viagem de avião de 9, 10 horas, a gente já liga aquele negócio assim, vou falar inglês ou vou falar espanhol. Isso. Volta e meia sai um olá que tal. Então, isso é uma coisa que incomoda. O nosso coração, assim, o meu coração incomoda. Mas a Ana me disse uma coisa que é bem interessante, e isso eu ouvi de outros presidentes de Câmara. Em Portugal, não se chama prefeito, se chama presidente de Câmara. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dos presidentes de Câmara dizendo que aqui no Brasil a gente fala um português melhor que o de Portugal. O português de Portugal ele está muito poluído com a Espanha, com o espanhol. E isso me impactou, gente. Eu chego em Portugal, assim, nós fomos colonizados pelos portugueses. E agora é incrível, né? A Ana me salvava, volta e meia. Porque vocês já falaram com o manezinho raiz, assim, né? Sim. Lá é pior. Eles falam muito rapidinho. Sim. Rapidinho. E a Ana só dizia assim, por favor, doutor Jardim não vai conseguir entender, vocês estão falando muito rápido. Ela me protegia. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Para a plateia. Jimmy. E aí, Ferrari, estamos começando um papo internacional hoje. Opa. Legal, né? A gente vai falar hoje sobre negócios no mundo todo, né? A partir aqui do Brasil, possibilidades de você fazer negócio em outros lugares do mundo. É uma coisa que não é muito comum, né? Muito de startups aqui que a gente está na nossa região, eles têm muito enfoque no trabalhar no mercado nacional, já que o mercado nacional brasileiro é grande, né? Exato, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo é bem maior que o Brasil. Pois é, apesar do Brasil ser um país continental, o mundo é muito maior que o Brasil, né? Pois é. Então vamos falar sobre isso. E quem são os convidados então, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui o Jatir Ranzolin, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal aqui em Santa Catarina, e diretamente de Portugal, a Ana Correia, que é presidente da Câmara de Comércio na região das Beiras, correto? Correto. E a gente vai entender, né, qual é a relação que o Brasil tem de negócios com Portugal, e a partir da feira multissetorial que está acontecendo agora na próxima semana, né, aqui em Florianópolis, como isso pode se expandir, né, para quem for assistir depois saber que oportunidade é essa aí que pode estar no radar. Então sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada a nós. Eu que agradeço muito o privilégio, eu quero começar elogiando o espaço. Né? A gente tem que começar falando que a gente entra aqui na CAT, entra no Link Lab e começa a procurar, é tudo escuro, a gente não consegue enxergar, e quando a gente dá de cara aqui, entra num espaço que nem o de vocês aqui, olha, sem palavras. Eu estava dizendo aqui, dá vontade de roubar algumas coisas para levar para o escritório. Se tentarem me revistar, eu provavelmente vou fugir. Mas assim, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. A estrutura de vocês está muito bacana. E estamos aqui para falar de Portugal, do Brasil, do mundo, porque a feira a gente acabou. A feira era uma feira de países que falavam a língua portuguesa, que são 7. 7 países? 7 países que falam a língua portuguesa. Hoje, 280 milhões de pessoas falam a língua portuguesa no mundo. 280 milhões de pessoas. 220 estão aqui. E 220 estão aqui. Isso. É bastante, nossa. E em comparação com outros idiomas, eu imagino que o português não esteja tão atrás assim, né? Claro, tirando o espanhol, o inglês, mas... Na verdade o inglês é a língua universal. Né? E o francês, ele, por mais que a gente... Como nós temos muita distância com a língua francesa aqui no Brasil, mas se a gente pensar em África, Senegal, Camarões, Sim. Burkina Faso, Mali, todo mundo fala a língua francesa. E se tu pensares também que 1,4 bilhões de pessoas estão na África com relação a 700 milhões que tem na Europa, então se fala muito francês, mas muito francês mesmo, né? Então acho que o inglês, o francês, acho que o português está na 4ª, 5ª colocação, porque o italiano não participou daquelas grandes conquistas, né? Pois é. A Alemanha, colônias, né? A Alemanha muito pouco também, foi mais a Inglaterra, né? A França, Espanha e Portugal. Mas Espanha a gente não leva em consideração porque tem a Argentina, né? E aí, como a gente não gosta de Argentina, então não vamos levar em consideração. Vou aproveitar para puxar uma brincadeira. Ana, o português se incomoda com tanto brasileiro em Portugal?
Não. Não? Portugal realmente gosta muito de acolher as pessoas e as beiras, então, em particular, têm uma maneira muito peculiar de receber. E todos, sejam eles brasileiros ou não, são muito bem acolhidos. E cada vez mais estamos a sentir que há uma procura muito grande da vossa parte a descobrir Portugal. Mas se o Brasil inteiro resolver para Portugal, mas não vai ter espaço lá. Pois é, eu tenho muitos amigos muitos não, mas vários amigos que moram em Portugal, em várias regiões. E é engraçado porque o pessoal comenta, né? E eu tive a sensação, primeira vez que eu nunca visitei Portugal, mas eu já passei por lá em conexão. E aí você descer num país e tá todo mundo falando o teu idioma é uma sensação engraçada. Né? Você passa a noite viajando e chega lá e... É a coisa mais estranha da minha vida. Cada vez que eu vou para Portugal, isso eu falei para Ana, quando eu pego uma viagem de avião de 9, 10 horas, a gente já liga aquele negócio se vou falar inglês ou vou falar espanhol. Isso. Volta e meia sai um olá, que tal? Então, isso é uma coisa que incomoda o nosso coração, assim, o meu coração incomoda. Mas a Ana me disse uma coisa que é bem interessante, e isso eu ouvi de outros presidentes de Câmara. Em Portugal, não se chama prefeito, se chama presidente de Câmara. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dos presidentes de Câmara dizendo que aqui no Brasil a gente fala um português melhor que o de Portugal. O português de Portugal ele tá muito poluído com a Espanha, com o espanhol. Então lá eles não falam xícara. Xícara, por exemplo. Caiu. Caiu? Xícara. Quebrou. Quebrou a xícara. Quebrou a xícara. Não se fala xícara, como é que se fala? Chávena? Uhum. Ah, então vamos tomar um cafezinho numa chávena, Duda. Vamos tomar um cafezinho numa chávena. Então, isso me impactou, gente. Eu chego em Portugal, assim, nós fomos colonizados pelos portugueses e agora é incrível, né? A Ana me salvava, volta e meia, porque vocês já falaram com o manezinho raiz, assim, né? Sim. Lá é pior. Eles falam muito rapidinho. Sim. Rapidinho. E a Ana só dizia assim: por favor, doutor Jardim não vai conseguir entender, vocês estão falando muito rápido. Ela me protegia. Sim. Porque a pior coisa é chegar, tu tá sendo recebido pelos presidentes. Mas no início era eu que falava muito rapidinho e ele também não me entendia. Mas para a Ana eu tinha liberdade de dizer, eu não estou te entendendo, tu fala mais devagar. E aí ela passou a dizer, não, tem que... E realmente, eles falam muito rápido. Quando eu tô viajando assim, aeroporto e tal, eu gosto de ficar atento, né, às pessoas, vendo o que tá acontecendo no mundo, né? E é engraçado que às vezes você vê, por exemplo, portugueses conversando e eu, como brasileiro, não consigo entender, assim. Eu não consigo entender o que tá falando. Fechado. Exato. Muito fechado. Exato. Mas apesar de tudo, apesar deste nosso fechamento em termos de língua, eu acho que, como somos aqui um país irmão, há muitas pontes a serem construídas e é isso que, no fundo, nos levou também a estar aqui presentes através do convite do Jatir e da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, porque realmente a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Sim. E nós estamos a criar aqui o futuro neste momento em Florianópolis. Que legal, que legal. Vocês sabiam que em Portugal, na cidade de Monsanto, foi filmado House of Dragons? Ah, é? Eu não sabia. Não sabia. E aí eu fiquei 15 dias rodando. E rodei. Porque nós íamos e voltávamos em Portugal. E nós estávamos fazendo o convite para os presidentes. Vou explicar para não ficar a brecha. Lá em Portugal, o prefeito ele é o presidente da Câmara de Vereadores. É o mesmo cargo. Tá, perfeito. E os secretários do município, obrigatoriamente, tem que ser um dos vereadores eleitos. Ah, então a Câmara de Vereadores e a administração executiva se confundem. Se confundem. E não tem governador. Quem é o governador? Então nós temos as nossas regiões aqui de Santa Catarina. Então as regiões se reúnem através de um conselho intermunicipal chamado SIM e eles elegem o presidente da SIM que vai representar aquela região nas demandas junto ao governo federal. Por exemplo, o Vale do Itajaí teria, que é uma região... Pega todos os prefeitos e os presidentes de Câmara. E elege um representante. Esse passa a ser o governador daquela região. E isso porque, no fundo, para tentar descentralizar o poder político de Lisboa para todas as regiões. Entendi. Isso é uma economia. Vocês imaginem a economia.
na segunda-feira eu vou levar essa comitiva de Portugal, de Moçambique, dos embaixadores, nós vamos levar eles na Alesc para explicar como a gente gasta dinheiro. Imagina. Aprender a gastar mais dinheiro. Imagina. Tenho medo de ensinar isso para eles gostarem. Não, mas para um pouquinho, nós podemos ganhar um pouquinho mais. Mas, então, o seu cargo representa uma região com as pessoas, os municípios que fazem parte dessa região. Não, ela é uma Câmara de Comércio. Diferente. Ela é como Câmara eu. de Comércio, sim. Perfeito. Mas representa efetivamente uma parte de Portugal. Imaginemos Portugal como um retângulo. Todo o centro de Portugal, no fundo, será aqui o coração de Portugal, é representativo das beiras. Beira interior e beira litoral. Portanto, temos 2 rios que nos demarcam a nossa área de intervenção, que é o Rio Douro, margem sul, e o Rio Norte do Rio Tejo, e toda essa região que fazem parte... Vocês lembram Alentejo? Sim, Alentejo. Tejo é o rio. Sim. Alentejo. Alentejo, depois o Tejo. Exatamente. E as beiras é para cima do Tejo. Exatamente. Entendi. Eu queria entender, então, vocês fazem parte da Câmara? Eu sou presidente da Câmara de Comércio, Brasil, Portugal, do estado de Santa Catarina. Somos 20 ao todo espalhadas pelo Brasil. E mais 35 espalhadas pelo mundo. Como é que nascem essas câmeras, então? Na verdade, são várias unidades para cada estado, é isso? Vou te contar como é que nasceu a de Sergipe, que foi a que eu participei ativamente como vice-presidente da federação. Um amigo meu aqui de Santa Catarina tem um amigo de Sergipe, que é advogado. Ele disse, eu conheci um advogado que é presidente da Câmara de Comércio, por que tu não faz uma em Sergipe? Aí ele me ligou, disse, Jatir, eu sou amigo do Fausto, assim, assado. Eu disse, que beleza, o Fausto é um grande amigo. Ele disse que eu posso criar uma Câmara. Eu disse, olha, se tu cumprir os requisitos, ter um estatuto, te associar à federação, te submeter às regras de não te manifestar politicamente. A gente tem diversas diretrizes assim que a gente cumpre. E ela tem qual objetivo? Ela quer uma Câmara criada? Fomentar o tipo de negócio que pode acontecer. Fomentar, no meu caso, Santa Catarina, para Portugal e para os países da língua portuguesa. A Câmara. Ele trabalha para quem? Para os brasileiros ou trabalha para Portugal ou para os dois? Tanto faz. Eu mando negócio para a Ana manda negócio para mim. No fundo, aquilo que nós queremos fazer aqui, enquanto Câmara de Comércio da região das Beiras, é mesmo internacionalizar, dar voz aos empresários, que muitas as pequenas e médias empresas não têm representação, e é aí que nós queremos ajudar, enquanto Câmaras de Comércio. É esse o nosso papel. Vocês falaram uma coisa que eu acho que tem que levar vocês a Portugal para vocês entenderem um pouco. O que tem de empresa brasileira se mudando para Portugal é uma coisa absurda. O Web Summit, esse ano passado, nós levamos mais de 600 pessoas só de Santa Catarina. 450 pessoas de Santa Catarina. 950 brasileiros no Web Summit. Sim. É um movimento enorme. Por quê? Porque... Duas aeronaves, 2 aviões de brasileiros. E se tu pensares assim, por que isso acontece? A nossa instabilidade econômica e jurídica no Brasil gera uma insegurança. É muito mais seguro tu comprar de um CNPJ português do que tu comprar um CNPJ brasileiro, mesmo que os nossos produtos sejam de alta qualidade. Então, o que acontece? As empresas daqui estão abrindo CNPJs lá para vender para o mundo inteiro, e isso eu faço muito, e entregando os produtos brasileiros através de uma empresa jurídica que está sediada na Europa. Você falou que... Desculpa, como é que você faz isso? Você faz o CNPJ? Como é que vocês ajudam essas empresas a fabricar esses... Não é fabricar. É a mesma situação do Brasil. Quero abrir um CNPJ. Aí nós ligamos para a Ana, nós temos lá todo o serviço de registro, tu é obrigado a abrir conta corrente, tu tem que abrir o NIF, que é o CPF, o nosso CPF, tu tem que fazer um contrato social da tua empresa, tu tem que ter o CNPJ lá, né? Tu tem que pagar o IVA, que é o imposto único. Se tu faz importação é um preço, se tu faz exportação é outro. Mesma coisa do Brasil, só que a diferença é a tua empresa é portuguesa e não brasileira, a tua empresa é europeia. Ela é europeia e não é da América Latina.
E enquanto empresa portuguesa, e Portugal é efetivamente aqui a porta para a Europa e para o mundo. E daí ser tão apetecido. E efetivamente nós temos que ver aqui uma coisa. Há pouco falava que só fez o trânsito em Portugal, não é? Sim. Muita gente, não estou só a falar em termos de brasileiros, muita gente que quer ir para Portugal vai se fixar só em Lisboa, Porto, Coimbra, Cascais. Mas Portugal é muito maior do que... E essas regiões são as, acho que, mais caras, provavelmente. São as mais caras e neste momento estão completamente inflacionadas pela demanda que tem havido realmente de brasileiros, de americanos, tem havido mesmo uma demanda muito grande. Mas há efetivamente uma região de oportunidades incrível, que no fundo represento aqui, que são as nossas beiras, e daí sim trazermos agora cá vários prefeitos, presidentes de Câmara, institutos politécnicos, institutos também tecnológicos, que vêm até à FIN mostrar os seus territórios e também as câmaras intermunicipais, para que aqui em Florianópolis percebam quanto é bom viver, trabalhar, estudar ou simplesmente turistar. Mas, Ana, vamos trazer esse mundo de Portugal para a nossa realidade aqui. Se tu vai te estabelecer, vai morar, tu vai comprar um apartamento aqui no João Paulo, se tu vai comprar um apartamento na Beira-Mar, se tu vai comprar um apartamento, sei lá, aqui na ilha, é um preço. Tu já passou para Biguaçu, para São José, para Palhoça, é outro preço. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A região de Beiras, ela está... Se tu comparar, se tu ligar Lisboa a Coimbra, dá uma hora e pouquinho, certo? Daqui a Tubarão, certo? E mais uma hora e pouquinho, tu vai ao Porto. Tu simplesmente atravessou. Nesse meio do caminho, tu economiza absurdamente. Tu tem qualidade de vida, tem deslocamento, tudo que a gente tem saindo da ilha. Quando eu cheguei aqui, a gente já estava falando, vai chover, vai ficar um inferno para poder sair da SC 401. Tudo isso que a gente passa aqui, a gente passa lá em Lisboa. Sim. A Ana mora no Estoril, que é como se fosse aqui Jurerê, Cascais ali, é a mesma coisa. Para chegar no aeroporto, tem horário, amigo. Sim. Para sair e chegar para trabalhar, tem horário. Para tu voltar para casa, tem horário. Tem hora do rush? Tem. Não quer dizer que nos outros sítios não tenha, mas com uma qualidade de vida muito, muito melhor. Muito melhor mesmo. E é isso que também eles vêm aqui apresentar, porque Portugal teve, infelizmente, não é, uma recessão muito grande em termos de pessoas. Está uma população muito envelhecida, especialmente o interior. E a evasão está muito grande. Os jovens. Por quê? Sim. O salário de Portugal é 3. Para te fazer a mesma coisa na Alemanha, é 8. E anulado, praticamente. Comparando no Brasil. E o que acontece? Isso aqui eu não tinha me dado conta e a Ana me passou. E o bom que ela está aqui, porque eu vou olhando para ela e vou me lembrando. Sexta-feira em Lisboa, meu amigo... Sextou de Lisboa. O sextou de Lisboa é da Europa inteira. Porque é barato. O hotel, com 300 euros, tu faz um baita... Ia sair um palavrão aqui. Uhum. Ia sair um baita fim de semana. Maravilhoso. Olha, comendo do bom e do melhor, num hotel muito bom. O hotel lá tu paga 45, 50 euros, fora da alta temporada, tu pega um hotel 4 estrelas. E como é que está a experiência de montar filiais ou outras unidades e negócios em Lisboa? Filial não tem os mesmos benefícios de uma empresa original. Sim, sim. Praticamente ele vai ter que ser uma outra empresa, talvez com o mesmo nome só. Isso aí. Vai criar, mesmo que fica cá agora, já levei várias, não daqui de Santa Catarina, mas já foram algumas empresas para Amelhada, para Coimbra. Tem cá a Casa-Mãe,
Eu peço desculpa, mas... Não tem problema, tem problema. Ele é? percebeu que quando a mão bate na mesa, a gente pega no microfone. Eu sei. Mas eu falo com as mãos. Tem problema. É um defeito. E lá... e agora perdi-me. Não, das empresas que se estabelecem em Mealhada, em Coimbra. Há benefícios fiscais que são muito importantes. E outra coisa que também é muito importante. Se for uma família que tiver filhos, se for nestas regiões do interior, tem a escola pública é muito boa, não paga, tem aqui uma série de saúde e tem outras regalias fiscais para a própria empresa que são muito produtivas. Tem prefeitura que dá auxílio creche e ainda tem o Bolsa Família também, né? Então tu vai lá e recebe um valor durante X meses para tu levar a tua família, para tu te estabelecer. Então, tem muita cidade que está aqui na feira, né, apresentando essas oportunidades, convidando os brasileiros que queiram se estabelecer, trabalhar, investir, mas não é aquele negócio... A frase que eu uso é: o sonho do brasileiro morar em Portugal para virar um pesadelo é 10 minutos. Sim. Basta tu escolher errado. Se tu é uma pessoa da área do agro, eu vou para Lisboa. Não, eu vou para Porto. Eu vou para Portugal. Meu amigo, tu sabe o que tu vai virar? Frentista de posto de gasolina. Tu vai virar garçom. Tu vai fazer outras coisas que não na área de agro. É a mesma coisa. Vamos abrir uma indústria de frango aqui em Florianópolis. O que vocês vão dizer? Meu amigo, vai pro oeste. Sim. Tá errado, campeão. Não perde teu tempo. E é a mesma coisa. Então o cara vende o apartamento, vende o carro, e eu vou para Portugal. Vou para onde? Vou para Lisboa. Eu quero ir para Lisboa. E qual o tamanho de empresa hoje está valendo a pena o esforço? Porque eu fico imaginando, tem um processo, viagem, montar times, assim. Mas aí, imagino agora, se houver descendência portuguesa, existe um programa, que é o Programa Regressar, que até apoia na mudança. Querem fazer a mudança se tiver origem até o bisavô. Uhum. Portanto, e tem os sefraditas também, que são os novos cristãos, que são os judeus, aí isso não tem prescrição. Se tu provou que o teu tatara... Meu nome é Rodrigo de Alcântara Gonçalves, então alguma coisa... Tu tens uma grande possibilidade. Mas se o teu sobrenome tivesse uma planta frutífera, a possibilidade de Oliveira seria um judeu. É o meu caso, eu sou Pereira dos Santos por parte de mãe e Ranzolin por parte de pai. Os judeus, a forma dos novos cristãos se identificarem foi colocando árvores frutíferas, e aí eles já sabiam quem era quem dentro da sua situação, porque também tem essa questão do preconceito. Então eles deixaram de ser judeus para ser os novos cristãos, então tem isso também. Sim. No meu caso, eu sou cidadão italiano. Também tem vantagens para ficar? Tu é um cidadão da Europa, amigo. Tu tem todas as vantagens de ser um europeu dentro da Europa. Por isso que eu digo, Portugal... Amigo, tu tem passaporte europeu, ponto final. Sim. Tu vai trabalhar em qualquer lugar da Europa como se fosse um europeu. Lá não tem... eu sou argentino. Eu não gosto de argentino, então não vou te contratar. Lá não, lá tu tem um passaporte comum europeu. E aí tu vai ter todas as regalias em qualquer país da Europa que faz... Hoje já o Reino Unido está fora. Está fora. E há uma coisa que é muito importante e que nós já falamos isso variadíssimas vezes. E na sequência desta conversa, realmente quem quer ir para Portugal tem que programar muito bem o que quer. O que quer fazer. Porque se está muito mais ligado à área do mar, vai para o litoral, da área de agro, vai para o interior. Das tecnologias existe já muito na parte do interior, mas tem que haver aqui um foco, saber o que é que eu vou fazer. Não vou realmente ficar em Lisboa, ou não vou ficar no Porto, ou Braga, ou Cascais, porque é para onde as pessoas ficam. E aí começa a desilusão. Portanto, há aqui uma região de oportunidades que está a ser oferecida, como nós também estamos aqui, porque não é só levar
aquilo que, enquanto câmaras, nós queremos fazer é criar aqui estas sinergias, porque juntos somos realmente mais fortes a construir o futuro, e é isso que nos apraz e é isso que nos faz estar aqui, atravessar o Atlântico para promover realmente esta nossa identidade, essa nossa aproximação. Jimmy, a gente vai fazer uma temporada lá em Portugal, né? Na região das Beiras. Onde é que a gente vai pra Beiras? Completamente convidados. E a propósito, ela vai, já vou dizer para onde é que ela vai levar você. Valdo Prazeres. Tem pastel de nata? Tem lá coisas muito boas, mas que está comigo e que faz parte da Câmara de Comércio da região das Beiras, é um colega vosso. É jornalista também, é o nosso diretor de Relações Internacionais e que também está nas Beiras, apesar de ser um carioca de gema, e ele vai falar um bocadinho também. Sim, claro, com certeza. Tem a troca da guarda aqui. Isso. A Ana mora ela é natural do Val dos Prazeres, que fica no Fundão, que é da região de Beiras, muito perto de Castelo Branco, que eu, se fosse morar em Portugal, seria duas hipóteses. Uma seria Braga, que é um pouco maior, um pouco mais movimentada, e a outra seria em Castelo Branco, que eu acho que ela gera muita oportunidade. Para vocês terem uma ideia, tem um cluster de inovação na área de agro, de tecnologia de agro, com 186 empresas envolvidas. Nós fomos conhecer. Nós vamos conhecer. Dia 28. Nós fomos conhecer, é maravilhoso. Fiz questão de trazê-los para quê? Para aproximar essa cabeça diferente que eu vi lá. Esses dias eu estava vendo assim, uma empresa, uma prefeitura, que eu não vou dizer qual, foi para Portugal para aprender tecnologia. Não, eles vêm para cá para aprender tecnologia. Sim, sim. Aqui se aprende tecnologia, aplicação. Aqui nós temos esse hub de inovação. Aqui nós aprendemos 18 anos vivendo isso, que eles estão começando agora. Então a gente tem um histórico para levar. Jatiro, quem que nos prestigia agora neste momento aqui com a... Nosso diretor de internacionalização, o jornalista, o Dr. Igor, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite. Primeiro, parece que nem um fantasma aqui. Levanta a presidente da Câmara do Centro. Ela falou que tem que te trazer para a mesa. Exato. Agradeço o convite, obrigado pela oportunidade. Chega mais perto do microfone. Agradeço o convite, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar do potencial de encontro entre Brasil e Portugal. Uma coisa que eu gosto de frisar muito quando a gente está nesse tipo de evento é que há um interesse muito grande de Portugal pelo Brasil, do Brasil para Portugal, porque se complementam. É o que o Jati estava falando muito bem. Portugal tem esse olhar para os brasileiros porque nós aqui produzimos conhecimento, nós aqui produzimos também mão de obra capacitada para atuar em leques de oportunidades em Portugal, que não é essa mão de obra disponível. Então é importante a gente ter isso em cima da mesa. Não é mais uma imigração que vai atrás de qualquer oportunidade em Portugal. Está indo atrás dos seus sonhos, efetivamente. Está indo atrás de uma mudança de vida. É mais ou menos como meu avô fez em 1951, quando deixou uma aldeia de Portugal, numa casa sem telhado, por exemplo, foi tentar a sorte no Rio de Janeiro. Nossa. Deu certo. Trabalhava horas a fio por dia, que eu não posso nem contabilizar quantas eram. Então, hoje Portugal oferece essas oportunidades e a gente explora muito o conceito de apostar na região do interior de Portugal, que é onde estão hoje as empresas se fortalecendo, se sedimentando, se internacionalizando, começando pelo interior de Portugal. Tem fundações empresariais aí de grande renome, que estão neste momento começando o primeiro pé de internacionalização através de Portugal e do interior, sim, de cidades que não estão propriamente nos mapas turísticos, não é? E como primeira opção. Então acho que é importante olhar com carinho para o interior de Portugal, entender o que é a região das Beiras, e essa sinergia entre Câmara de Comércio da região das Beiras e Câmara de Comércio Brasil-Portugal de Santa Catarina só vem fortalecer esses laços. Claro. Acho que essa aqui é a componente mais importante. Diz para eles há quanto tempo tu está morando lá em Portugal? Você foi em que ano? Antes de nascer. É? Porque minha vida toda eu nasci no Rio, minha família é do norte de Portugal, do Douro, não é das Beiras, mas a minha vida foi sempre lá e cá. Por acaso a gente tem 2 passaportes, por acaso tem um oceano no meio. Sim. Mas a minha vida foi muito entre o Brasil e Portugal, eu estou lá já há algum tempo, mais fixamente, então mais 20 anos. Mas tu escreveu um livro sobre Açores, né? Sim, eu já vou para o 10º livro agora. Nossa. Eu escrevo livros entre Brasil e Portugal. E um deles, que tem sido um grande sucesso, graças a Deus, Açores em Cores, que é um livro que aproxima e conta o que é o arquipélago dos Açores
e as potencialidades de investimento, e também para quem quer morar e estudar nesse arquipélago formado por 9 ilhas pertencentes a Portugal, para o público brasileiro e açor-descendente. Aqui, no sul do Brasil, especificamente Santa Catarina, há muita imigração açoriana. Pois é, como que aconteceu isso? A gente é mais açoriano que português, eu acho. Exatamente. Pois é, como é que foi essa... Qual é a relação, né, nesse estudo, enfim, com 10 livros a respeito desse tema, o que é interessante, assim, de como isso começou aqui na região de Santa Catarina? Esse livro, especificamente dos Açores, mostra o que é o arquipélago para esse público açoriano que está no Brasil e não faz ideia de como é a vida no contexto insular, né, nos Açores. Mas os açorianos, eles exploraram o mundo já desde a década de 40, 50. É uma região vulcânica, né? Então, com algumas erupções na região. Com piscinas vulcânicas. Com piscinas vulcânicas, águas termais Pensem naturais. nisso. Sim, aqui... É maravilhoso. Tu sai de um morro com neve e entra numa piscina de água quente. É tipo ir para Urubici e vir para as costas da lagoa ali, para as piscinas naturais. Não, guardadas as proporções. Tu pula de um morro com neve dentro da água. É encostado. Entendi, encostado. No frio, inverno. Aí tu tá caminhando na neve, vai lá, tu fica de sunga, calção, sei lá o que, tira a roupa, mergulha na água quente. Para quem não conhece, por exemplo, Portugal tem 2 ilhas, né? Uma é a Ilha da Madeira, muito conhecida porque é terra natal do Cristiano Ronaldo. Que vai estar presente aqui conosco, o secretário de Economia da Ilha da Madeira. Vai estar na FIM Brasil. E depois temos o arquipélago dos Açores, que é composto por 9 ilhas. Como é vulcânico, como eu estava dizendo, desde muito cedo, com as erupções vulcânicas, grande parte do solo foi ficando improdutivo. Então as pessoas não tiveram outra solução a não ser emigrar. Quando elas emigram, decidem, há 400 anos atrás, vir para o Maranhão. Começam, se instalam no Maranhão, depois vão com muita força para Canadá, Estados Unidos. Há uma interação até legal entre Estados Unidos. Porque é mais linha reta, assim, mais perto. De voo do arquipélago até a costa americana. Costa dos Estados Unidos, no caso. E depois começaram a vir também muito para o sul. Aqui eles já estão há mais de 250 anos. Mas essa chegada aqui no sul também é assim, porque quem colonizou aqui a nossa região foram os açorianos, né? Sim, exatamente. Então é uma chegada espontânea, imagino que... Espontânea, tem a ver muito com essa... eles povoaram também o Rio de Janeiro e São Paulo, mas no sul se encontraram por causa do clima e por causa também das orientações culturais, né? E foi engraçado quando eu estive aqui em 2017, acompanhando uma comitiva do governo dos Açores, eles falavam especificamente sobre essa ligação muito forte com a região, né? O amor que o pessoal dos Açores tem com a região sul do Brasil, especificamente com Santa Catarina, e havia um projeto de lei, né, do governo local para mudar o nome, obviamente simbólico, de Florianópolis para Açorianópolis. Nossa, boa. Dada a força que os Açores têm aqui na região. As pessoas, os açorianos de Açores, como eles enxergam a gente aqui? Com muito, muito carinho, muita perspectiva. Eles olham para o Brasil como um mundo, né? Eles olham para cá pelas oportunidades. Quem ficou no arquipélago ajudou a evoluir. Hoje é um arquipélago evoluidíssimo. É sede da Agência Espacial Europeia, por exemplo, para ter uma ideia. Nossa. Tem uma base da OTAN. O que é o negócio? Qual a economia das ilhas vulcânicas ali de Açores conseguem trabalhar? A parte agro, né, sobretudo. Apesar da terra. Eles têm vinho, têm queijo, turismo. Tem tudo. E eles têm comércio deles interno. Mas eles buscam muito. O que eles vendem para fora é o turismo. Entendi. A imagem deles é muito internacionalizada. Eles têm uma tendência, até política, de internacionalizar muito. São 9 ilhas. São 9 ilhas hoje. Até fazendo agora uma pergunta mais a título de economia, achei interessante nessa questão de que pro português um trabalho que ele é remunerado com que vale 3, na Alemanha ele ganha 8, aquele raciocínio que a gente tinha feito. Eu tive em Luxemburgo, né, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e fui lá por conta de cidadania também, e vi que muitos portugueses estavam lá vivendo, né, e descobri isso, né, não tinha ideia, mas lá em Luxemburgo você anda e fala português na rua. Eu fiquei muito impactado porque eu não imaginava que isso fosse viável, né? E aí muita gente falando, porque a economia de Portugal estava ruim, então a gente veio aqui para Luxemburgo, etc. E essas notícias acabam chegando aqui no Brasil com essa visão.
Mas eu queria entender até que ponto isso é uma verdade, a economia está ruim realmente ou não, ou na verdade isso é uma questão de perspectiva. Não é que ela está ruim, o mundo está ruim. Então, não é Portugal que está mal, o mundo está mal. Uhum. Né? Então, Portugal está sofrendo como todo país está sofrendo. A diferença é que aqui no Brasil nós temos muito imposto, muito penduricalho, muita coisa que a gente consegue tirar para absorver um pouco da crise. Lá não tem. Ah, entendi. A realidade social nos países da Europa não tá fácil. Isso é uma questão que a gente tem que olhar com muita cautela. Se a situação no Brasil não está bem, na Europa tampouco. A gente tem que entender que a gente está no meio de uma guerra. É isso. Ela está acontecendo. E a guerra está acontecendo no celeiro da Europa. A gente Toda tem a grande agro... sorte... Perdão. A gente tem a grande sorte de não estar passando o que os antepassados passaram de uma guerra mundial. É isso. Mas ela está acontecendo em algum local no globo que a gente sabe onde é. Tem esse conflito que está impactando a economia total. Questão da crise de gás, tudo. O gás não é... O problema da Ucrânia é a comida. Então, é muito mais... Vamos comparar aqui. Nós precisamos comprar comida. A gente compra da Argentina. Aí, como deu um problema na Argentina, não tem mais carne uruguaia, não tem mais carne da Argentina. Deu problema. Tu tem que começar a importar a tua carne da Europa. O custo... Sim, só... Que é o que está acontecendo. Eles estão buscando na África, estão buscando na Índia, estão buscando aqui no Brasil os grãos que estão faltando da Ucrânia. A Ucrânia é um país imenso. E o agro da Ucrânia sustentava uma boa parte da Europa. Interessante. E se tu pensares que a Rússia ela fornece gás, não acreditem no que vocês leem. Ela fornece gás ainda até hoje. Tá todo mundo comprando, porque ninguém quer passar frio, meu. Sim. Ninguém quer passar frio. Então, de um jeito ou de outro, o fertilizante vem pela Turquia. Entendi. Chega. E o povo compra. Então, assim, o impacto maior é que essa guerra era uma guerra que devia ter durado 15 dias. Vai lá, mata todo mundo. Só que uma coisa é tu fazer o que o Hitler fez com a Polônia, que é um país minúsculo, e outra coisa é tu fazer com um país de 40 milhões de habitantes. Sim, sim. Que toda a Europa depende. Vamos invadir a Suécia. Pô, a Suécia é barbada. Entendi. Vamos invadir a Argentina. Não é assim. Sim. Então, na verdade, esse contexto econômico é um contexto global, não é uma questão particular de Portugal. E juntou a pandemia, né? Sim, claro. O Reino Unido, por exemplo, que saiu da União Europeia, está sofrendo com isso. A inflação está altíssima. A Suíça, França, Espanha... E Alemanha está sofrendo. A minha tese, mas aí é tese de fofoqueiro, né? É que a Merkel viu que o parquinho ia pegar fogo e correu da raia. Essa é a minha tese. Né? Porque é fácil ser presidente da Alemanha quando está tudo muito bem. Quando o bicho pega fogo, quando o fogo é lomba abaixo, aí tu corre. Mas claro que não, né? Sim. Mas o que eu brinco é, olha, a Merkel deu uma olhada ali na frente e disse, isso vai dar um problema, vou me aposentar. E foi o que ela fez. E agora, para puxar um outro assunto, assim, esclarecido esse ponto, eu também vejo muitos empreendedores portugueses aqui no Brasil. Hoje mesmo a gente conversou com uma empresa de manhã que o fundador é português e tem outros que já vieram aqui no podcast, etc. E é interessante assim também, né? Porque aí é um olhar de alguém de lá querendo vir para cá, enxergando alguma oportunidade aqui. É interessante esse contexto, né? De alguém que entende que lá vai estar melhor e outro que entende que aqui vai estar melhor. Faz conta. Quantos milhões de habitantes nós temos em Portugal? 10 milhões. Qual é o tamanho territorial? É o nosso de Santa Catarina. Se eu sou um empresário português e eu quero vender, eu prefiro vender para 10 milhões ou para 220? E o teu dinheiro vale 6 vezes aqui? Não, para eles é pior. Né? Se não tivesse oportunidade, acho que demorou, tu tens que passar uns 15 dias em Portugal, de preferência na região de Berço, porque eu adorei. Sim, vou lá. A gente vai lá fazer podcast, né, Fera? Vamos fazer uma edição, tem uma temporada, vamos montar uma temporada. O supermercado lá é muito barato. O vinho que tu paga R$300 aqui, lá tu compra por 6 euros.
A gente vai fazer 2 semanas lá, a gente vai gravar quantos episódios? Uns 6 episódios? Nossa, abastecido de vinho vai longe. Então, é podcast eterno, né? Tem que mudar o nome. Exatamente. Mas o empresário português, ele enxerga essa possibilidade de vender aqui no Brasil, porque o que eles têm de bom é os vinhos, os queijos, as frutas, azeite de oliva. Tem essa questão de um pouco de tecnologia, mas tem muito mais abertura de portas. Nós vamos ter na feira o Banco Milênio, que é um dos bancos mais movimentados, como se fosse o Santander aqui do Brasil. Ele vai estar aqui na feira com a gente. Entendi. Por quê? Porque ele identificou aqui em Santa Catarina tem muita gente indo para Portugal. E como tu é obrigado a abrir uma conta em banco para ter o NIF, então ele é o especialista, o especialista aqui, brasileiro. Abre aqui comigo. É isso. E quais são os negócios que estão assim bombando indo para lá? Assim, é tecnologia mesmo? Tem muito ferrolho, né? Começa já com o ensino superior. Isso. Né? Para licenciaturas, mestrado e doutorado, é o que tem atraído muito mais os estudantes para várias regiões do país. E o interior começou a entrar no mapa nesse sentido também, que é muito bom. Desculpa, é para negócios de educação ou para abrir pessoas faculdade? Para fazer as pessoas irem para território português. A partir daí, elas começam também a empreender. Né? Esse caminho das startups é muito interessante. Por exemplo, a fábrica de startups no Rio de Janeiro é liderada por um português. Né? Ou seja, esse polo é feito de uma ponta a outra. Em Portugal, as pessoas estão chegando hoje muito para a área tecnológica, demais. Estão chegando muito para a área de investigação. Investigação do campo científico. Né? Academia, universidade, pesquisadores estão muito nessa área. E claro, vai muita gente já para a indústria, para abrir empresas mesmo, para criar postos de emprego. Isso é que está sendo legal da questão da nova imigração. A gente estava falando um pouquinho atrás da economia. No voo que a gente fez agora de Lisboa para Viracopos, Floripa, eu fiquei muito triste porque a gente tem constatado em Portugal que muitas famílias brasileiras estão voltando por dificuldades financeiras. Sim. Não é por outra razão. Chegou, não deu certo, vamos voltar. É simples assim. E no avião havia muitas famílias, eu comentei com a Ana Correia, muitas famílias lamentando que ficaram 1 mês e 15 dias e não conseguiram. Falta de planejamento, o pesadelo. Não conhecer o destino, achar que é tudo mil maravilhas, que não está escutando um programa. Por isso que eu falo, o Brasil tem interesse em Portugal tem interesse no Brasil. Se para o Brasil é ótimo entrar em Portugal para alcançar a Europa, imagina Portugal entrar no Brasil para alcançar o Mercosul. Sim. Não vamos nem falar de Mercosul. Nem Mercosul, só Brasil. Só Brasil. Vou contar um fato, né? Porque nós vamos ter junto aqui com a FIM, nos dias 30 e 31, a reunião mundial de câmaras. E nunca aconteceu a reunião de um mundial de câmaras no mesmo país. Um ano seguido do outro. Ano passado, em maio, foi em Fortaleza. E eu fui para eu fiz a FIM aqui, o ano passado em maio. Cheguei no final de maio em Fortaleza e disse: eu vou levar a feira para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para a Argentina, porque nós temos aqui Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Argentina e Uruguai, nós temos aqui as nossas câmaras, né? E eu vou levar a reunião. Eu disse: não pode, isso não posso. Por quê? Porque para vir de Portugal para Fortaleza leva 6 horas. Eu, para sair de Santa Catarina e chegar em Fortaleza, eu levo 8. Nossa Senhora. Então, não é justo eu fazer em Fortaleza e não fazer no Rio Grande do Sul, que é um outro continente. Nós estamos vivendo em outro continente. E aí o presidente do Rio Grande do Sul, que estava do meu lado, disse: não, e a gente apoia. O da Argentina disse: não, pelo amor de Deus, nós viajamos um monte para chegar aqui, nós precisamos ter esse benefício. Então, esse ano eu consegui trazer para a nossa Santa Catarina, e o ano que vem essa reunião mundial vai acontecer em Hong Kong. Legal. Mas por quê? Aí vão ser muitas horas para todo mundo. Várias conexões. Eu tenho um pânico de viajar para Hong Kong, pelo amor de Deus. É muito demorado. Eu sofri muito porque de avião são 23 horas. De avião, sem contar os tempos do aeroporto. As filas de embarque e desembarque, espera em aeroporto. Eu tenho uma raiva de aeroporto também. E a conexão, porque tu não tem a conexão, ou tu faz na Europa, ou tu faz em Dubai. Quando tu chega, não sabe nem que dia que é, que horas são. Não, tu não tem noção. Eu cheguei
E eu cheguei em Macau, cheguei junto com um ciclone, um tufão, ninguém podia sair do hotel, e tu não conseguia descarregar aquele jet lag numa caminhada, alguma coisa, para ficar cansado para dormir. Olha, foi a pior coisa da minha vida. Eu tenho um trauma de Hong Kong, De Hong Kong. Macau. E lá eu não sei se é em Macau, mas tem um país que fala... Macau falava. Até 2020 era a língua oficial de Macau, era português. Então tinha as placas. Cara, imagina tu viajar um dia e meio e chegar no lugar e ter uma galera falando português. Não tem uma galera falando português. Não tem mais. Tinha as placas de sinalização. O povo lá não fala português, isso é mito. É? Isso A é cultura mito. portuguesa está marcada, mas o povo já não fala. Moçambique fala português a Tem- full. Angola fala português a full. Tem um esforço dos conselheiros das comunidades portuguesas em Macau para que o ensino da língua portuguesa esteja sempre ali latente, funcionando, mas ainda assim está praticamente virando uma língua estrangeira. Já. Mas assim, as pessoas que falavam português lá eram pessoas... De Portugal. Não, sim, mas não pessoas nascidas em Macau. Eu Como assim? conheci. O dialeto deles tem 2.000 palavras. Porque a gente olha uma pessoa com estereótipo japonês ou chinês, a pessoa vai falar o japonês ou chinês, por exemplo. Cantonês. Ou cantonês. E quando a gente olha alguém, ou mandarim, quando a gente olha alguém falando português com esse estereótipo, é engraçado, né? O cantonês ele tem 2.000 palavras, 2.000 dialetos, 2.000 escritas, certo? Se tu sabe escrever 400 delas, tu já é doutor. 400. 400 das 2.000. Tá? Tu já é considerado um cara acima da... É um Einstein do cantonês. Entendi. Falando 400, eu não sei nenhuma, porque não é palavra, porque é um conjunto. Ideogramas. É uma coisa que te dá uma frase inteira só desenhando um ponto e uma vírgula. Entendi. Então, o cantonês é a língua oficial de Macau. E tem uns caras que falam português lá soltos. Assim. Perdidos. Mas placa de trânsito, assim? Sim, era. Escrito em Era português? português e nas ruas, cantonês. sobretudo, as esquinas de rua com as placas com a identificação. Que loucura, Alguma coisa gente. que remeta a Portugal, algum nome Loucura. sonante da cultura. Loucura, bicho, loucura. Que doideira, né? E a comida é ruim. A comida é ruim. E aí cheguei, vamos jantar. Sim. Aí tu vai, olha assim, não. Escorpiãozinho. Chegamos no hotel, eu preciso comer uma comida portuguesa, pelo amor de Deus. Pode ser de Portugal, pode ser de qualquer Moçambique, mas eu não quero comer a comida de Macau. Está aí. Achamos a umas 4 quadras do hotel um restaurante português. Comemos, que foi uma maravilha. Comemos os 4 dias que ficamos lá, nossa família, comíamos lá. Era o café da manhã e o restaurante português, do Seu Manuel. Entendi. E no caso de Angola e Moçambique, né? O português ele é diferente, a entonação é mais... Ele é mais cantado. africano. Ele é mais africano. Eu vejo alguns youtubers e tal que são de Moçambique ou de Angola, é bem interessante porque é difícil entender. Eu sou apaixonado pelo dialeto deles, a forma cantada que eles isso. falam. Tem muita influência dos dialetos locais, das línguas locais, das línguas de grupo, né? Então você acaba percebendo, e o português que tem em Moçambique é um português já diferente do português que está na Angola, que é diferente daquele de Cabo Verde, né? Uhum. Então você chega em Cabo Verde, você vai ser saudado com Morabeza, né? Na fim, nós vamos ter Moçambique, Angola, Cabo Verde desistiu no último minuto, Guiné-Bissau deu um problema lá político, eles fecharam as fronteiras lá, o pessoal não conseguiu vir, mas nós vamos ter muita gente de outros países falando um português diferente. E tendo muito francês também. E por exemplo, a relação é a mesma que a gente tem, às vezes não consegue entender um português de Portugal. Também um português de Portugal não vai conseguir entender alguém de Angola, de Moçambique. Não, tu consegue. Consegue. É mais fácil. Eles falam cantadinho, mas um cantado malemolente. Sabe o baiano? Sim. Saca? É o português do baiano, mais Entendi. tranquilo. Jati. Aqui não é Jati. Lá não é Jati. A entonação do português em África já é muito mais próxima do português europeu. Bem mais próximo. Bem mais próximo. Bem mais próximo. Então os brasileiros que saíram da curva. Destoam. Dizem que o sotaque é nosso, né?
A língua original é portuguesa. O brasileiro é que tem o português com sotaque. Não, na verdade a gente usa os termos portugueses muito mais corretos do que eles. Isso eu verifiquei. Né? Então tem aquele xiste, aquela folclore, o português não entende. Não entende mesmo, porque quando a gente fala, eles não entendem o que a gente está falando. E eles são muito... Tem uma coisa muito engraçada, até vou aproveitar para trazer isso, que é uma questão cultural que eu achei engraçado. Nessa mesma viagem, eu tava no voo e aí, de repente, as pessoas guardando as malas, né? E aí a aeromoça falou assim, todo mundo tem que fechar as bagageiras, né? Fechem as bagageiras. Aí uma pessoa perguntou assim, mas por que eu tenho que fechar a bagageira, né? Por que eu tenho que fechar ali o compartimento das malas? Aí a aeromoça disse, pois, senão as malas caem. Né? Respondeu uma coisa assim, que é meio óbvio assim, né? Eles são óbvios. Tu entrar no restaurante e perguntar, tem cerveja? Tenho. Sim. Posso tomar? Pode. Tem aquela história, né? O cara, vê pra mim uma água e um copinho. Poxa, sem um copo não pode tomar, né? Cara, e é bem assim. E tu vê que é de coração limpo, assim, sabe? Tem horas? Tenho. É mesmo muito literal. Já aconteceu de eu parar no semáforo e falar, olha, sua porta tá aberta. Um carro do lado. E o rapaz, não, tá mal fechada. Tá mal fechado. Mal fechado. Não tá aberto. Tá de fato mal fechado. Tecnicamente tá mal na frente. Me contaram Se tá mal fechado, pra mim tá aberto. Pois é. Me contaram uma dessa de chegar numa loja e perguntar assim, o ônibus passa por aqui? Aí ele fala assim, não, passa lá na rua. Cara, e é bem assim. Que é muito literal, a interpretação literal. Pois né? Eu fui para Portugal no final de 2021, ainda tinha que fazer o teste de Covid para sair. E nós chamamos um Uber, o Uber demorou, e tinha horário, bicho. E tu tem que respeitar o horário. Sim. Não é aqui que a gente dá um jeitinho. E aí, cancela o Uber. Entramos num táxi. Eu disse, eu tô com uma emergência. Aí disse, então vamos pro hospital. Cara, e eu disse, não, mas é uma outra emergência, o senhor pode ir mais rápido? Não posso. Tem limite de velocidade. Só se for uma emergência. Não, do tipo, tá com pressa, viesse mais cedo. Exato. Cara, é muito, assim, é encantador como eles recebem bem os brasileiros. Sim, encantador. Eu também gosto de frisar isso. Óbvio que existem problemas, mas são problemas isolados. Nada que seja regra geral. As pessoas, nesse sentido, são muito bem recebidas. Tem uma forte necessidade de adaptação. Né? Claro. As pessoas, é um país no contexto europeu, com outra formação. Esse viés mesmo na interpretação, isso a gente brincando aqui é fácil no dia a dia. Sim, você usar claro. um serviço público. Sim, porque você acha que às vezes a pessoa está sendo mal educada. Exatamente. Ou está te tratando mal. Não é o formato. Exato. Como as coisas funcionam, né? Então Sim. tem essa situação, se planear bem, entender como é que Portugal funciona, o que você pretende do país, né? E aí as coisas têm tudo para darem certo. Muito legal. E então, estão tendo um evento agora, semana que vem, né, da Câmara. Quem que está participando desse evento? São 40 países, mais de 40 países envolvidos, que vêm aqui conhecer, falar, negociar, totalmente presencial, não é online, não tem nada online, muito Legal. pelo contrário. Quem são as pessoas que estão esperando, que vocês estão esperando que vai ter no Cara, vai ser empresários? Os empresários, a maioria é empresários. Nós estamos recebendo 8 embaixadores, são 29 prefeitos, presidentes de Câmara de Portugal, mais aproximadamente uns 20 de Moçambique, mais delegações, e a gente pediu sempre que as embaixadas, além dos embaixadores, que é bom, né? Isso dá um lastro para o evento, que também trouxessem junto na mala com eles os adidos comerciais das embaixadas, para ensinar um pouco como é que a gente faz negócio com o país deles. Claro. A gente tinha que descobrir uma maneira de como é que uma empresa sendo criada, ela pudesse atuar diretamente já nos dois países, né? Seria uma coisa mais... Mas hoje pode. De lá para cá é muito mais fácil, né? Esse Banco Milênio tem sede em São Paulo, Rio de Janeiro, está vindo para a feira, vai vir aqui, está convidando todo mundo para... O problema é daqui para lá, né? O nosso CNPJ, o Brasil, vai levar 10, 15 anos para discutir uma coisa na justiça. Isso em qualquer lugar do mundo é inaceitável, né? E ainda tu corre o risco do juiz não entender do que está se falando e decidir uma coisa completamente errada. Chama-se isso insegurança jurídica.
E isso acontece no Brasil. E como é que está o processo de pessoas que instalam em Portugal e tentam vender para a Europa? Hoje ele está como é que é? Ele usa o inglês, tem que chegar e fazer... Tem que se posicionar, tem que ter uma estratégia de comunicação. Não, tem que ter uma estratégia de marketing. Tu tem que identificar o teu mercado. Mas é muito mais fácil tu vender a partir de Portugal do que empresas pequenas. Né? Não vamos falar de JBS, de VEG, porque esses caras já estão em todo quanto é lugar, já estão lá. Né? Esses caras não precisam de mim. Esses caras olham para mim e dizem, quem tu é? Ninguém, tá, meu, tá. Bom, vai-te embora. Mas o empresário pequeno e médio, eles precisam desse caminho para quê? Para não se instalar no lugar errado, para não cair na mão de um mau parceiro, para um distribuidor não tentar roubar as coisas do cara. Isso acontece muito. O que Portugal em si vende para a Europa, assim? Hoje está vendendo mão de obra. Mão de obra. Hoje está vendendo vinho, claro. Sim. Hoje, Portugal e Itália são os maiores bebedores de vinho do mundo. Né? 20 litros por cabeça ano. Então, o Brasil consome 2 litros per capita. E se a gente tirasse a parte quente do Brasil, que é acima ali do Espírito Santo, para baixo a gente teria um percentual um pouquinho maior. Do São Paulo para baixo tu bebe muito vinho. Sim. Mas nós temos o Nordeste que bebe só Brahma, então... Sim. A gente falou bastante da questão da língua portuguesa, mas eu sei que, por exemplo, o pessoal que trabalha com tecnologia e coisa parecida, eles literalmente nem falam mais o português, já falam inglês direto. O meu filho tem 11 anos, fala inglês fluente. E já está programando, já está trabalhando. A gente tirou até porque estava demais, mas a gente tirou ele da escola porque ele estava programando com 11 anos, bicho. É demais. Então, Portugal está vendendo mão de obra, que é muito mais rentável. Vou contar uma coisa para vocês que para mim me impactou. Nessas minhas andanças em Brasília, convidando os países, eu fui conhecer a embaixada da Eslovênia. É um país com 500 mil habitantes. São os maiores exportadores de fármacos do mundo. Tu não imagina, né? Não, tá louco. Esse ano, pela agenda atrapalhada, eles não conseguiram visitar aqui conosco. Mas o ano que vem eles já disseram que são carimbados, eles vão carimbar e vão estar aqui e fazer muito movimento, porque eles querem trazer essas possibilidades de fármacos. Eles têm muito interesse em adquirir tecnologia, de adquirir o penso das pessoas, né? Por quê? Porque 500 mil habitantes é tecnologia, bicho. É tecnologia, não adianta pensar que eu tenho mão de obra. Não tenho. Eu tenho que ter penso. Então, Portugal hoje, esse êxodo todo que está saindo é em função do salário mais alto fora de Portugal. Entendi. Não, legal, bem interessante, muito esclarecedor, né? Que a gente possa trazer mais esse assunto, assim, né? Legal. A gente aqui no Jogando para a Plateia conversa com muitos empreendedores, pessoas que têm justamente esse perfil, né, de eventualmente expandir a sua empresa para a Europa, ter um novo mercado, ou fazer uma relação. A gente já recebeu também empreendedores portugueses, acho que essa troca é muito legal. Posso fazer um marketing? Claro, é isso que eu ia pedir agora. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa aproximação, @BrasilPortugalSC está no Instagram. O nosso site ele é muito menos atualizado que o Instagram, porque não sou eu que faço. Eu sou terrível nesse negócio de tecnologia. Então, o @BrasilPortugalSC, ele tem direto, a gente está sempre à disposição. A nossa câmera é uma câmera enxuta, mas é uma câmera que trabalha muito. E eu queria que vocês fizessem o da Câmara de Beiras também. Claro. Ou o Instagram. As tem, tá nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram. CCR Beiras, que é como a gente é conhecido. E tem o site também da Câmara de Comércio da Região das Beiras, que está agora numa campanha muito afincada para a atração de associados, até para abrir o mercado das beiras e o território das beiras para atrair investimentos, pessoas que queiram não só investir, mas trabalhar, viver, estudar. A Câmara tem esse sentido de aproximação entre o Brasil e Portugal. Legal. Quem está indo para lá? Como é que é? Jovem? Pessoas mais velhas? Aposentadas? De tudo. De tudo. Tudo? O perfil hoje é enorme. Você tem famílias inteiras de várias componentes sociais indo para Portugal. Por isso que eu falei há pouquinho. Estão indo para estudar,
para entrar sobretudo no ensino superior. Depois saem, acabou meu visto, não, eu quero ficar, e ficam, e trabalham, e montam a sua empresa. Já tem um empresário que vai, já com a empresa criada até antes de ter o visto, a gente tem casos desses na Cerreiras, empresários já com empresa aberta em Portugal, esperando só o visto para poder estar no país trabalhando, Sim. com postos de trabalho já criados. São sinergias importantes. Então, hoje o perfil é muito vasto. Se um adolescente hoje quiser quer fazer uma faculdade lá em Portugal, como é que ele faz? Você tem duas formas. Uma, se você tiver nacionalidade portuguesa, você pode, através do programa Regressar, como a Ana bem falou, se candidatar a uma das universidades portuguesas e tem uma facilitação de avaliação de documentos para entrar no ensino superior, com uma ajuda por parte do Estado. E tem um tipo de vestibular, alguma coisa assim? Não. Tem, se você já estiver em território português, você tem que fazer as provas globais, que é o nosso vestibular. Mas são feitas no final do segundo grau, e só que contabilizam as notas dos últimos 3 anos. Parecido com o Enem. Só que tem uma componente um pouco diferente do que a nossa vestibular, que é uma prova única, taxou, passou, não passou, próximo. Não. Lá você tem sempre a chance de melhorar a tua nota para entrar na universidade que você quer, através da nota. Mas você hoje pode solicitar um visto de estudante, primeiro fazer o contato com a universidade, se inscrever no curso, tendo a aceitação do curso, você apresenta no consulado de Portugal da sua cidade aqui no Brasil, que tem na sua cidade aqui no Brasil, e você se candidata a um visto de estudante. Tá? Esse visto de estudante funcionando, sendo aprovado, que é o problema atual, que demora muito. Demora? Tem gente que espera 2 a 3 meses, tem gente que recebe o visto e está acabando as aulas. Nossa. É um problema, tem que ser encarado. Tem um problema muito a ver com a gestão da rede consular portuguesa no Brasil. Entendi. Então, mas existem essas facilitações e é um sonho possível. Mas aí a pessoa ela pode ir pra lá sem visto, não, né? Não é o correto. Então ela, na verdade, ela vai... Vamos falar como português. Poder não pode. Poder não pode. Poder não pode. Não, e ninguém pode incentivar isso, porque você entra Claro. em cumprimento no país, a partir daí você, se for de alguma forma identificado, Pode ser você deportado. fica proibido de Então. voltar. Exato. Mas aí, nesse caso, a pessoa acaba perdendo a vaga. Se ela não tiver o visto, perde o curso. Sim, perde o curso. Já aconteceu. Mas tem muita... Hoje Portugal está fazendo muito programa para... Agora saiu um aí de regularização de gente que está morando fora há muito tempo. Portugal, ele não pode expulsar. Não. Se ele expulsar, sai 1 milhão de brasileiros lá, eles vão se complicar. Isso está acontecendo muito porque o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é praticamente a Polícia Federal da gente aqui, está passando por uma reestruturação. Vai ser extinto e vai ser redimensionado por outros serviços. E toda essa movimentação está mexendo no órgão que avalia quem pode ficar ou não no país. E quem é europeu tem alguma vantagem para se candidatar para uma faculdade? Pra já, não é que tenha vantagem. Para já, em termos de documentação, você está 10 passos à frente. Em termos de documentação, você está no velho continente, você pode se candidatar, pode estudar para lá, não tem que ter visto para residir, não tem que ter nada. É só... Ser aceito pela universidade e ir. Só aceito pela universidade e ir. Né? O brasileiro tem que ser aceito pela universidade e comprovar que tem como ficar em Portugal durante o período das aulas, do ano letivo. Que é renovado todo ano, no caso. Você tem que renovar sempre o teu visto enquanto você estiver na universidade. Além de não pegar fila na imigração. Também é um problema. Sim. Mas Portugal tá Pega fila também, não vai nessa. Pega fila igual. Pega fila igual. Quando tu volta pro Brasil, o que acontece? Tu pega fila. Não, pega fila igual. Às vezes até pior, quando olha pra você e tá voltando. Exatamente. Não, eu digo isso porque minha noiva tem cidadania, daí eu brinco com ela agora, quando a gente for pra Europa, ela vai passar direto, né? Só escaneia o passaporte e entra, eu vou ficar lá na filinha da entrevista. Mas esse esse é o caso que vale a pena. Tá chegando do Brasil, a nossa fila é muito maior e a deles é muito menor. Mas quando é interno, claro. O número é muito maior. Mas eu tive uma situação parecida. Eu entrei lá, quando é que foi? Foi na Itália. Eu tava entrando e a Silvia tava com minha esposa tava com passaporte italiano. Eu não tô com passaporte italiano, não emiti ainda. Mas aí, eu cheguei lá, passaporte brasileiro. Aí o cara chamou a minha esposa, que ela viu o passaporte vermelhinho lá, não sei o que, chegou lá, foi lá.
E aí eu mostrei o meu, aí ele falou assim, vamos 2. Taca a ficha, eu entrei direto, entrei como europeu. Nada de segregar. Mas acho que é mais tranquilo, né? Na realidade, eu acho que se a gente está fazendo a coisa certa, as coisas ficam tudo mais fáceis. Muito mais fácil. Portugal está, como a tia falou bem, está regularizando essa situação. Agora tem um acordo de mobilidade da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Todo mundo que é proveniente desses países tem um acesso facilitado em território português. Português, não europeu. Tá. É diferente. Né? Entendi. Legal, quer deixar alguma arroba, alguma coisa para localizar? Como é que é te localizar? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, um prazer. Eu compartilho da opinião do Jatiro, o espaço é fabuloso, o trabalho de vocês também, continuem. Essa vertente da comunicação é muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é @Igor Lopes. No Facebook, me encontrou com facilidade, jornalista, no LinkedIn também. Obrigado aí pelo convite. Sensacional, obrigado. A gente que agradece. Eu não sei se a Ana Correia quer dar mais algum recadinho aqui pra gente. Agora o fantasma volta aqui pro bastidores. Isso, exato. Pra gente poder finalizar aqui esse papo. Legal, Jatiro, muito bom tê-los trazido também. Acho que a gente... Foi a oportunidade, né? Claro. Hoje de manhã, é que na verdade eles chegaram a 1 e tanto da manhã. Chegaram ontem, então. Chegaram hoje. Hoje. E aí, hoje às 7 horas eu estava na rádio e às 11 também. E eu ia levá-los, né? E aí eu plantei a semente e os caras não tem que trazer. Mas eles não acordaram. Não tem como. O cansaço realmente era muito, muito grande. O avião ganhou. Não, também há aqui um trabalho muito grande feito que começamos a trabalhar em outubro e a viagem foi longa, mas não foi de manhã, mas estivemos aqui. Realmente agradeço imenso a vossa simpatia e de nos terem aqui acolhido. Muito obrigado. Bem-ajam, como se diz, na Beira, e estão convidados realmente a irem até às Beiras, passarem lá uma semana, 2 semanas e fazer um podcast onde pode vir. Regado a vinho. Você não pode vir. Obrigada. Não. Mesmo do fundo do coração. E já agora, também se me permitem, apelo realmente que possam efetivamente ir à FIN, vocês, para perceberem que realmente há aqui um trabalho muito grande da Câmara de Comércio de Brasil, Portugal, Santa Catarina, que nós queremos promover Portugal. Ele quer promover, enquanto Câmara, promover Santa Catarina e promover também e levar os catarinenses a descobrirem o mundo, e isto é muito valioso o que o Jatiro Ranzolin está a fazer. Excelente, muito obrigado, Ana, é um prazer recebê-la aqui, né, seja sempre bem-vinda, e nós iremos à Beira, sem dúvida, né, fazer lá uma temporada do Jogando pra Plateia, né, talvez a nossa primeira temporada internacional, Ferrari. Agora já tem que fazer mesmo, agora né? já tem que fazer. E há condições mesmo para que isso seja feito. Lá está, até podem criar uma não é filial, fazerem lá uma meia empresa. Fazer um podcast lá. E fazem a empresa lá para fazerem lá os podcasts e vão ter um grande sucesso. A gente acha um Jimmy e um Ferrari português e a gente cria lá e toca a ficha. É isso aí, muito obrigado então, Jatiro, também pela presença, né? Eu agradeço muito, estou à disposição sempre que quiserem bater um papo. Não é sempre que a gente consegue trazer os parceiros de Portugal, mas sempre que tiver a oportunidade, se vocês precisarem, quiserem bater um papo sobre internacionalização, Portugal, Moçambique, África, Angola, pode ter certeza aí que eu estou à disposição de vocês. E um privilégio, e mantendo esse nível e essa qualidade aqui, acho que a gente tem que fazer um podcast português com Portugal, com certeza. Excelente. Estamos só simplesmente à distância de uma videochamada. Exato, uma videochamada. Começo, termino como comecei, porque realmente tem ali uma frase muito interessante, e a melhor maneira de prever o futuro é mesmo criá-lo, e estamos a criá-lo aqui. É isso aí. Muito obrigado então pela presença de vocês, e estão convidados para voltar sempre. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia. A gente sai muito feliz, né, Ferrari, de mais um conteúdo incrível produzido. É isso aí. Se você ainda não conhece como fazer negócios em Portugal, procure a Câmara de Comércio de Santa Catarina, o Jatir. Procure a Câmara de Comércio das Beiras, lá com a Ana Correia.
e leve seus negócios para Portugal e traga negócios portugueses para o Brasil. Quero agradecer aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, à doutora Rebeca Heinzen, ao Davi Paes de Lima e também ao Danco, por nos apoiarem e permitirem que esse trabalho continue. Se você ainda não nos segue nas plataformas de áudio, nas redes sociais, o faça, porque a gente produz e posta um monte de conteúdo lá também. Certo, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Estamos jogando pra plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.